Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, Sedic, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Walter Beltrame Casa Completa. Estamos iniciando através da TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita. Agradecemos aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita da Sedic, Lar de Joaquina e Beltrame Casa Completa. E está conosco hoje o nosso companheiro, o nosso confrade Geraldo André Radaz. A pronúncia está correta? Radaz. O André, como a gente conhece ele por André, vem da Sociedade Espírita Luz e Trabalho Leon Denis, lá de Camobi. Eu vou dispensar o Geraldo, chamar só por André, certo, André? Tá? Seja bem-vindo ao nosso programa, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje. Eu que agradeço o convite, né, por estar aqui e poder falar sobre a doutrina, sempre nos dá um bem-estar, né, falar sobre a doutrina. Sem dúvida nenhuma. André, o nosso assunto de hoje com o André é sobre pensamento e comunicabilidade dos espíritos. E já de imediato, André, já que os espíritos se comunicam através do pensamento e nós vamos ver quem é que se comunica através do pensamento, se são espíritos inferiores, superiores, etc. Então, já de imediato eu pergunto o seguinte, o que é pensamento? Essa pergunta eu vou responder através da nossa irmã Ana Jaci Guimarães. Ela já esteve várias vezes aqui em Santa Maria. Ela e o esposo dela é o Geraldo Guimarães, já falecido, e a filha dela, que é bastante conhecida, é médica, é psicóloga, é filósofa, é a Anete Guimarães. Ela faz uma palestra bastante interessante, ela pode ser encontrada na internet. No YouTube? Né? No YouTube, ela está no YouTube. E a palestra dela é O Pensamento e Ana Jaci Guimarães, ou Ana Guimarães, como ela é mais conhecida. Sim. Né? E ela faz assim, ela compara o pensamento com uma fábrica, né? Para a gente ter uma ideia do que é o pensamento. Ela nos diz que toda fábrica, ou quase todas as fábricas, elas possuem um dono. Né? Uma fábrica tem um dono. Perfeito. E a nossa fábrica, a fábrica do pensamento, quem é o dono? Né? Ela faz essa pergunta. Quem é o dono? Aí na plateia vários respondem, né? E ela fala assim, não, o dono da nossa fábrica é o espírito, é o nosso espírito. E ela continua, e ela diz que cada fábrica tem um gerente, né? E o gerente da nossa fábrica, da fábrica do pensamento, quem que é o gerente da nossa fábrica? E ela diz e concordo com ela, que o gerente da nossa fábrica do pensamento é a vontade. E o que acontece com o nosso pensamento diário? Muitas vezes o gerente toma conta da fábrica, né? Nós pensamos às vezes muitas coisas nas quais a gente não gostaria de pensar, né? E nós temos que tomar conta dessa fábrica, o espírito ser o dono. Sim. E mandar nessa fábrica, não deixar o gerente levar ao seu bel prazer os nossos pensamentos, né? Perfeito. Mas toda fábrica, ela tem uma matéria-prima, ou várias, né? E quais são as matérias-primas da nossa fábrica, da fábrica do pensamento? Do nosso pensamento, a primeira são as ideias, né? As ideias que nos passam
pela nossa mente. E mais as emoções, né? No momento que eu colocar essas duas matérias-primas, ideia, e associar a emoções, a sentimentos, eu formo o pensamento. Né? A partir dali, eu criei um pensamento. E esse pensamento, como todos nós sabemos, a partir desse momento que a ideia associada à emoção, né, ela se transforma em energia. Certo. Né? Então, a partir dali, eu formei o meu pensamento, que aí eu tô com a emoção, com uma ideia, né, e mais a emoção. Aí nós podemos dar vários exemplos, né? Pensamento, eu estou olhando para o Jada, né? Eu já vi várias palestras dele, né? Então eu gosto da maneira como ele apresenta as palestras. E aí eu vou formando o meu pensamento, estou colocando um sentimento, sim, né, sim, de gostar, né? E assim ela cita outros exemplos, ela bem assim, ela brinca bastante com o público, com a plateia, e ela usou muito o exemplo de um senhor que estava dirigindo os trabalhos no Centro Espírita em que ela foi dar a palestra. Eu acho todas as palestras nas quais eu sou convidado a falar sobre pensamento, eu sempre uso esse conceito, certo, que esse é um conceito simples, bonito, fácil de ser entendido, o que é pensamento, né? E o pessoal... Ok. Né, acha agora André, mas me diz uma coisa, e o gerente agora? Quando é que o gerente entra nessa parada aí? O gerente que é à vontade? O gerente, ele entra no nosso dia a dia, né? Quando nós não estamos assim vigilantes. Ah, sim. Né? Então o gerente tenta tomar conta. O gerente pode tomar conta para o bem e para o mal. Mas geralmente o gerente toma conta para o mal, né? Não é para o bem, são raras as vezes que... Não, claro que ele pode tomar conta para o bem também, né? Sim. Mas o correto é o dono da fábrica, ele tomar conta da fábrica, né? Tá, então pensamento é energia, em outras palavras. Sim. Certo. E agora, e no mundo espiritual, como é que os espíritos, eles lá também têm pensamento e vontade? Sim, com certeza. Né? No mundo espiritual existe o pensamento e existe também a vontade. Né? E nas obras que a gente lê, principalmente de André Luiz, nos romances, a gente vê, agora eu estou lendo um romance bastante interessante, nem é romance, são depoimentos de irmãos nossos que durante a vida na matéria eles eram viciados principalmente em drogas ilícitas, né? A grande maioria vivia na rua, os que não viviam na rua, né, tinham problemas familiares, né? E todos esses depoimentos são depoimentos de irmãos nossos que foram recolhidos para alguma colônia, para algum hospital. E lá a gente vê muito a vontade, né, nesses depoimentos, principalmente desses irmãos, a vontade que eles têm de um novo recomeço. Isso tu está falando desses irmãos no mundo espiritual? No mundo espiritual. Espíritos já desencarnados. Já desencarnados, espíritos não muito evoluídos, né? Sim, sim. E com essa vontade de um novo recomeço, de um novo aprendizado, né, para terem uma nova oportunidade. Né, e a gente sabe que essas oportunidades de reencarnação, e eles também colocam isso bem claro, esses irmãos, que desperdiçaram uma oportunidade que lhes foi oferecida, e essa nova oportunidade é bastante esperada, porque tem muitos na fila para voltarem. Né? Aí a gente vê a vontade que eles têm, né, de retornar, de modificar e terem um novo recomeço. Né? Agora, André, o pensamento, ele tem a capacidade o pensamento bom e o pensamento mau, direcionados, eles têm a capacidade de, como é que eu vou te dizer, amenizar algum
mal e fazer algum bem e vice-versa? Porque o pensamento, tu acabaste de dizer que é energia. Sim. E essa energia tem essa capacidade de eu pensar no bem em prol de alguém, e esse alguém, independente de encarnado ou desencarnado, receber esse benefício meu, e também, se for um pensamento para o mal, esse malefício? Sim. A doutrina espírita é muito bonita, né? Que ela é ciências, filosofia e religião. E o nosso codificador, quando esteve encarnado, ele assim nos falou: no momento em que a ciência e a doutrina não estiverem de acordo, a doutrina, né, fica repensa, em segundo plano. Fica em segundo plano. Certo. O que a gente vê hoje? A gente vê hoje cientistas não espíritas, né, e as teorias que eles nos apresentam isso aí desde 1930 e poucos, o nosso irmão Chico começou a psicografar, né? Sim. Obras de Chico, de André Luiz. André Luiz, né? Sim. 34, né? E nessas obras a gente vê o que as ciências hoje está nos mostrando. A respeito da pergunta que o irmão fez, né? Tem uma pesquisadora, uma cientista norte-americana, eu não sei se o irmão já ouviu falar dela, é Candace Pert. Não. Né? Ela tem uma teoria, assim, uma teoria fantástica. Eu não vou entrar em química nem em biologia, eu só vou dar uma... Se o telespectador quiser, né, ele pode pesquisar, pode, né, quem tiver interesse, né, pode ver a teoria dessa nossa irmã. A teoria dela é a molécula da emoção, né? Ela nos diz o seguinte, assim, quando eu tiver um pensamento, né, não ideia, eu já tiver um pensamento formado, por exemplo, de raiva, né? Nosso cérebro, que a gente sabe que o pensamento é atributo do espírito. Sim. Né? E quando esse pensamento passa pelo cérebro, nosso cérebro, ele produz, como ela chama e como ela diz, são moléculas, né? Certo. Mas claro que são, aí dentro da biologia e da química, são outras terminologias, como serotonina e tal, né? Mas a gente vai ficar só com moléculas, fica mais fácil. Ela fala que o cérebro, ele produz as moléculas, vamos chamar molécula de raiva. Então, quando eu tiver um pensamento de raiva, ele vai produzir moléculas de raiva. Essas moléculas, elas foram feitas análises, elas percorrem todo o nosso corpo. Né? Quando eu estou com raiva, minha unha está com raiva, meu cabelo está com raiva. Entendo. Porque somos um corpo, né? É um corpo, né? Interligado. Então, todas as minhas células estão com raiva. Como nosso Pai é maravilhoso e a justiça é tão perfeita que nós não conseguimos imaginar, o primeiro que recebe o mal, se for um pensamento de ódio, de raiva, quem que vai ser? Vai ser eu que vou receber vai receber toda essa carga, né? E em segundo plano, se o meu irmão Jader tiver na mesma frequência que eu, ele também vai receber, né? Agora, se o irmão tiver numa frequência não igual à minha, de raiva, tiver feito o evangelho, tiver lido... Uma frequência mais alta, maior, né? Mais no bem, digamos. Né? Ele não tem como receber essa descarga. Mas no momento que ele tiver no mesmo nível que eu tiver, ele vai receber essa descarga. Mas o primeiro, no caso, beneficiado numa ideia boa, sou eu. Certo. Segundo o Jader. É o emitente do pensamento. Isto, né? Muito bem. O tempo passa muito rápido e nós temos que encerrar o nosso primeiro bloco agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita da SEDIC, Lar de Joaquina e Beltrame Casa Completa. Mas a gente retorna em seguidinha, somente 2 minutos, a gente já volta. Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, SEDIC,
mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Walter Beltrame Casa Completa. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos iniciando o segundo bloco do nosso programa Palavra Espírita, pela TV Santa Maria, canal 19 da NET. Hoje, batendo um papo com o André Radatz. Radatz, volto a perguntar se está correto, André. Que nós estamos falando sobre pensamento, energia, vontade, comunicabilidade dos espíritos. André, eu lembro que logo no início do nosso primeiro bloco, tu falaste que pensamento é energia. Uhum. E eu concordo. De modo geral, todo mundo diz pensamento é energia, energia. Mas que tipo de energia é essa? Isto. Para responder essa pergunta, eu vou me utilizar do nosso irmão Divaldo Pereira Franco. Ele faz uma palestra muito interessante. Quem quiser assistir essa palestra também no YouTube, eu encontrei ela no YouTube. Eu não vi pessoalmente essa palestra, apesar de ter visto várias palestras do nosso irmão. Acho, assim, fantástico o que ele fala e bastante... Procurar no YouTube, qual é o título? O título é Paulo Pirchel. Como? Paulo Pirchel. P-A-U-L. Paul em inglês. Em inglês, Paul Pirchel. Certo. Ele é americano. Ele era PhD nos Estados Unidos no final da década de 60 e no início da década de 70, sim, quando iniciaram as viagens espaciais, certo, quando o homem começou a sair do planeta, né? Sim. E ele era imunologista, certo, né? É uma ciência. Aqui no Brasil ainda nós não temos essas ciências, mas lá ele já era PhD nessas ciências, e ele era, segundo o nosso irmão Divaldo, era um dos melhores na área em que ele trabalhava. E ele que fala sobre essa energia do pensamento. Isso, ele que começou essa pesquisa, né? Ele tem uma obra, quem quiser ler a obra, é Memória Celular, certo, né? Quem fala sobre ele também é nosso irmão Manuel Filomeno de Miranda. Em transtornos obsessivos e psiquiátricos, ele cita. E o que ele fala sobre e ele fala o seguinte, ele inicia assim, que quando iniciou essa pesquisa dele, quando ele era pesquisador da NASA, ele teve um câncer muito violento. Ele teve que fazer um transplante de medula, ele ficou isolado no hospital, né? E ele, com o tempo, ele começou a perceber que ele sabia quando alguém da família dele estava chegando. E ele achou aquilo muito interessante. E comentou com as enfermeiras. Ele disse, mas né, eu acho isso muito interessante. Eu posso afirmar para as senhoras e para os senhores o dia, o momento que a minha família está próximo, está chegando. Uhum. As enfermeiras disseram, não, isso aí a gente também pode. A gente sabe exatamente a equipe médica que vai chegar, só olhando os pacientes. Aí ele ficou, disse, mas como vocês também sabem disso? Elas falaram, não, isso é muito simples, o senhor observe para o senhor ver. Aí ele começou a observar, eram pacientes com câncer terminal, né? Eles estavam, né? E aí ele começou a observar, aí as enfermeiras disseram, hoje é tal equipe que vem, porque os enfermos aqui, a grande maioria dos enfermos aqui, que o senhor pode observar, eles estão sorrindo, tão calmo, tão tranquilo. Então é tal equipe médica que vai entrar para vê-los, né? E aí, com o tempo, eles mostraram outra equipe médica que era nervosa, era, né, meia
E ele achou isso muito interessante. E ele teve, né, fizeram um transplante nele, ele conseguiu se curar, né, e começou a fazer pesquisas nessa área. Ele disse, mas que energia é essa, né, que as pessoas sentem? Aí ele teve também que fazer um tratamento de quimioterapia, né, de quimioterapia, e aí ele percebeu que a máquina, com alguns pacientes, ela dava problema. E aí ele disse, não, comigo nunca vai dar problema, porque ele já tinha, né, essa ideia. Aí, quando ele chegava, ele dizia, que máquina boa, ela vai me tratar, ela vai me curar. E as enfermeiras acharam interessante, depois no final do tratamento, diz, mas como com o senhor nunca deu problema, a máquina nunca deu problema, né? Aí ele disse, não, né, eu faço isso, né? E aí ele fez essa pesquisa, aí ele começou a fazer pesquisa com transplantados. Certo. Fez de transplante de coração, fez a pesquisa. Ele cita nessa obra dele uma pesquisa bastante interessante numa menina de 13 anos que teve problema de coração. Ela recebeu o coração de outra menina. E no colégio começou a dar problema, né? Que ela começava a se recordar de fatos que ela contava fatos que era violentada. Né, a orientadora pedagógica ficou meio assustada, chamou os pais disseram, não, mas não tem como, porque a chamaram o psicólogo, fez né, também não tinha o porquê, né, médicos examinaram a menina não tinha nada, né, e a psiquiatra se deu conta, diz, não, mas ela fez um transplante de coração, né, e aí chamaram a polícia. Aí a menina contou, diz, não, tal dia eu fui violentada, o nome do violentador é senhor fulano de tal, em tal local, e a polícia pegou o nome, entrou no banco de dados, e realmente o nome era de um senhor que violentava meninas. E foram lá, prenderam o senhor, e ele confessou que realmente ele tinha estropado aquela menina que doou o coração para aquela. Agora, André, como é que acontece a comunicação no mundo espiritual? É somente através do pensamento? Ou existe uma comunicação verbal, assim como nós estamos travando aqui hoje? Aí depende da nossa evolução, né, irmão Jader? A gente vê, né, nas obras de André Luiz, em outras obras, né, eu me refiro a André Luiz, que para mim, né, depois das obras básicas, a próxima leitura são as obras de André Luiz. É o chão, o meu chão, né? Eu não sei dos irmãos da doutrina, mas para mim... Mas, né? E como é que acontece essa comunicação? Essa comunicação depende da evolução dos nossos irmãos. Se não tiverem mais ou menos não muito evoluídos, a comunicação é verbal. A comunicação não é somente através do pensamento. Não é somente do pensamento. Espíritos muito materializados ainda. Muito terra a terra. Terra a terra, a comunicação se dá, comunicação verbal. Quanto mais evoluído o espírito, a comunicação se dá através da telepatia. Né? Agora, André, na questão 909, eu até trouxe essa questão aqui do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: pode o homem, mediante seus esforços, domar suas tendências negativas? Ao que respondem, surpreendentemente, os espíritos: sim, mediante um esforço muito, e volto a repetir, muito insignificante. Como é que se explica isso? Eu concordo. O que é insignificante? É muito pequeno. Agora... Muito pequeno. Agora, a gente está conversando aqui, né? Como eu sou médium, né? Acredito que o irmão também seja... Não sou médium. Não, eu trabalho na mesa mediúnica. Então, a gente está conversando aqui e o irmão me convida, diz: André, agora a gente termina esse programa, nós vamos lá ali no bar, vamos tomar umas 3, 4 cervejas. Né? É só um exemplo, né, irmão? Sim, claro. E aí o meu esforço, eu posso optar e ir, né? Mas o meu esforço em não ingerir bebida alcoólica para os problemas que vai me causar. Qual é o meu esforço? Eu digo apenas: não, irmão, muito obrigado.
né? Quer dizer, eu exercito a minha vontade contra aquele meu pensamento de ir. Ou seja, eu coloco à frente não o gerente da fábrica, que tu citou, né? Mas o dono da fábrica, que é o meu espírito. É isso. O nosso irmão Chico Xavier tem uma belíssima frase, que eu aplico isso no meu dia a dia. Ele fala o seguinte: os passarinhos passam, mas eu tenho o poder de não deixar o passarinho fazer ninho na minha mente. Né? As ideias passam. Sim, claro. E deixa elas passar. Né? Mas o dono da fábrica tem o poder, diz não. Tá, agora vamos falar um pouquinho a respeito de um outro viés do pensamento. O poder do pensamento na oração, não na reza, aquela reza decorada. Eu digo na oração, aquela que parte do nosso coração, digamos assim, uma linguagem metafórica. Eu estava falando antes do nosso irmão Paul Pilcher, esse cientista, e outros também já fizeram uma pesquisa sobre oração. Ele fez o seguinte: num estado dos Estados Unidos, ele selecionou algumas pessoas que em determinado horário deveriam fazer oração para outros irmãos que estavam com enfermidades em outro estado dos Estados Unidos, né? Desculpe, uma distância bastante grande entre um estado e o outro, né? E depois ele conferindo os resultados e outros irmãos com a mesma patologia, né? Mesmos sintomas, sem receber essas orações. E segundo o resultado que ele chegou, outros chegam em resultados um pouco diferentes, foram 49% a mais de cura do que os que não recebiam orações, né? Existem outras pesquisas a respeito disso aí, né? Mas eu achei bastante interessante, né? E isso a gente pode ver quando a gente falou da nossa irmã Candice Pert, da molécula da emoção, né? Que quando eu estou vibrando, transmitindo ela para alguém, né? Conforme a pessoa está sintonizada, ela recebe. Alguns irmãos vão perguntar, mas por que só 49%? Não lhe passou pela... Por quê? Pelo pensamento, por que só 49%? Né? Não poderia atingir 100%? Claro, poderia atingir 100%. Mas o André tem merecimento de receber a cura? Sim, depende também muito do merecimento. Do merecimento, né, de cada um. André, o nosso tempo, infelizmente, está terminando. Eu até havia selecionado mais algumas questões aqui para a gente falar sobre o poder do pensamento no mundo material e no mundo espiritual, mas vai ficar para uma próxima oportunidade, porque o nosso tempo é impressionante, o tempo não para, né? E o tempo, infelizmente, chegou ao final. Eu queria te agradecer mais uma vez, muito obrigado por tu estar aqui hoje, ter aceito o nosso convite para a gente conversar a respeito desse assunto que a gente abordou. Mais uma vez, muito obrigado, André. Dá um abraço na Janice, todos aqueles meus amigos lá do Leon Denis, certo? Será entregue. E dito isto, estamos encerrando mais um programa Palavra Espírita pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, agradecendo aos nossos apoiadores culturais Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita da SEDIC, Lar de Joaquina e Beltrame Casa Completa. Muito obrigado e até o nosso próximo programa. Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Walter Beltrame Casa Completa.